Olá, meus amigos, como estão vocês? Espero que vocês estejam bem. Voltamos a nos encontrar em mais uma segunda-feira para dar prosseguimento aos nossos estudos em torno da obra Depois da Morte, de Leon Denis. Hoje nós vamos ter um estudo um pouquinho diferente. Primeiro eu já preparo vocês, porque minha cachorrinha está aqui, a Tashi, e vocês já sabem, né? Ela gosta bastante dos estudos. Eu peço para vocês me ajudarem dizendo se o som está ok. Tá tudo certo? Se estiver tudo certo, a gente prossegue com o estudo. Estava com saudade de vocês, vi alguns amigos que nos acompanham na viagem que fiz ao interior de São Paulo, né? E agora a gente prossegue com as nossas atividades. Então, hoje nós vamos dedicar um pouquinho de atenção ao capítulo 8, se eu não me engano, do livro Depois da Morte. Só que ele é um capítulo de síntese, portanto eu não vou nem me deter muito nele, porque a gente já falou bastante desse tópico nos últimos estudos que a gente vem fazendo, que é exatamente o último capítulo da primeira parte do livro Depois da Morte. Denis chama esse capítulo de A Crise Moral, né? Então eu vou me deter um pouco nesse capítulo, alguns minutos, não vou fazer isso por muito tempo, e depois eu vou me dedicar a responder uma pergunta que eu recebi por e-mail. Na verdade, não foi bem uma pergunta, foi um pedido para que eu pudesse fazer mais esclarecimentos. O Ederson Caetano, ele me mandou um e-mail falando que eu havia falado, eu havia dito nos outros estudos, citado, na realidade, algumas figuras. Eu havia citado o Andrew Jackson Davis, eu havia citado D.D. havia citado as próprias irmãs Fox, o Edgar Cayce e outras figuras que foram médiums importantes, mas fora do espiritismo. Foram médiums espiritualistas que viveram no século XIX e no início do século XX. Então, eu achei o pedido dele, que foi para que eu desenvolvesse um pouco melhor essas figuras, para que eu trouxesse mais informações sobre elas, achei um pedido muito pertinente. Então, hoje eu vou falar isso para vocês, né? Eu vou trazer para vocês um pouco de uma introdução ampla a respeito do que Denis chama de moderno espiritualismo, tá? É importante a gente ter isso claro, porque com muita frequência a gente acaba imaginando que todo fenômeno de contato com os espíritos, todas as práticas mediúnicas do século XIX se centralizaram em Kardec e no campo teórico que Kardec abriu para nós, através do espiritismo francês. Isso não chega a ser uma perdão, isso não chega a ser uma inverdade, mas é uma verdade incompleta, né? Na verdade, o modelo que a gente conhece como espiritismo, porque foi Kardec que cunhou essa palavra, ele é um modelo de contato com o mundo invisível. E eu acho fundamental que a gente dedique atenção a isso, para que a gente não incorra em alguns equívocos que só demonstram que a gente não conhece bem a nossa própria tradição, né? A origem das nossas práticas espirituais.
Tá certo? Então vamos lá. Eu vou devagarzinho olhando aqui o celular para ver as mensagens de vocês. E a gente vai fazendo essa troca. Bem, no capítulo 8, o Denis aponta um problema que ele já vem apontando para nós desde o capítulo 7 do livro, quando ele vai falar do materialismo e do positivismo, que é, de um lado, uma grande crise religiosa. Vocês se lembram que no nosso primeiro encontro sobre o materialismo, o Denis começa o texto falando que assim como o mar é feito de fluxos e refluxos, toda a sociedade também tem momentos de desenvolvimento e de aparente retrocesso? Então, esse estado de coisas, Denis vai captar como sendo o responsável por uma descrença no fim do século XIX no modelo tradicional da religião ocidental. O que existe no século XIX? Primeiro, a gente vai ter um desdobrar de várias práticas espiritualistas na Europa. O surgimento da teosofia enquanto um sistema de crenças que tentava resgatar muitas coisas do Oriente, trazendo para nós aqui. E a gente vai ver, pela primeira vez, a vinda do Oriente para o Ocidente de mestres das tradições orientais, sobretudo tradições hindus, né? E alguns mestres de tradição budista. Na verdade, o budismo ele vai chegar no Ocidente de fato, o budismo, sobretudo tibetano, a partir da década de 50, 60 do século XX, quando a China invade o Tibete. Antes disso, a gente tem outras figuras que vão vir para o Ocidente. Há um mestre indiano, Swami Vivekananda, que é um grande mestre e que vem para o Ocidente no fim do século XIX, início do século XX. Tudo isso vai servir para apontar a uma crise da religião tradicional. A Igreja Católica, a Igreja Protestante, as diversas igrejas protestantes, depois de vários excessos na sua configuração, não conseguiam, segundo Denis, atrair o pensamento das massas. E esse não é um pensamento só do Denis. A gente já falou em outros momentos aqui. Essa é uma tese que vai ganhar espaço depois com a produção sociológica do Max Weber, que é um dos pilares da sociologia moderna. E o Weber vai apostar numa ideia de secularização, e mais do que de secularização, porque a ideia de secularização dele se mantém intacta. Ele apresenta para nós uma ideia de desencanto do mundo, como se a religião tivesse se desgastado tanto e a sociedade se complexificado pela divisão social do trabalho, que não haveria espaço para uma religião por muito mais tempo. Essa tese do desencanto do mundo de Weber, ela é uma tese que não se concretizou dessa maneira, né? A gente vai ver que a religião se manteve, mas, de fato, o número de descrentes aumentou muito. Denis está apontando para isso. Denis vai apontar também para nós um problema que é o problema da ciência materialista. Ou seja, a ciência materialista não daria conta de promover no indivíduo um sentido existencial que transcendesse unicamente a vontade de prazer, de gozar. E aqui eu uso a palavra gozo no sentido amplo, né, de obter prazer, comprando coisas, vivendo experiências, um prazer material, sensualista, né? Então, se a filosofia não dá conta, a razão não dá conta de dar um sentido existencial, se a religião não dá conta de dar um sentido existencial, mesmo que a gente viva vários avanços tecnológicos, econômicos, políticos,
a humanidade permanece perdida. Olha o que Denis vai dizer. Eu vou ler para vocês um parágrafo que demonstra como esse pensamento dele é atual. Ele diz assim: mas, se os progressos efetuados na ordem física e na ordem intelectual são notáveis, é, pelo contrário, nulo o adiantamento moral. Isso ele estava falando no fim do século XIX, hein? No fim do século XIX. Lembremos que ainda não tinha dado as caras o conflito mundial, né? Não havia tido uma guerra mundial. Vai acontecer em 1914. Neste ponto, o mundo parece antes recuar. As sociedades humanas, febrilmente absorvidas pelas questões políticas, pelas atividades industriais e financeiras, sacrificam os seus interesses morais ao bem-estar material. Se a obra da civilização aparece-nos sob magníficos aspectos, nem por isso, como todas as coisas humanas, deixa de ter sombras por baixo. Sem dúvida, ela conseguiu até certo ponto melhorar as condições da existência, mas multiplicou as necessidades à força de satisfazê-las, aguçando os apetites, os desejos, favoreceu igualmente o sensualismo e aumentou a depravação. O amor pelo prazer, pelo luxo, pelas riquezas, tornou-se o mais ardente, quer-se adquirir, quer-se possuir a todo custo. O Denis escreveu isso, gente, com uma atualidade que nos assusta. Hoje, foi publicada uma matéria em vários jornais que tratava a respeito do uso que nós temos feito dos recursos renováveis do planeta. Há uma empresa internacional que mede a capacidade que o planeta tem de se renovar, mediante o uso que fazemos dos bens necessários à vida: água, carvão, mineral, petróleo, floresta. E nós já passamos, agora, em julho, da capacidade que o planeta tem de se renovar. Ou seja, é como se a gente usasse 1,7 vezes o que o planeta dá condição de se refazer todo ano. Nós estamos desgastando o planeta por uma ânsia louca de consumo. De tudo. A realidade que o Denis via lá no fim do século XIX não mudou consideravelmente até hoje. Ela se mantém, infelizmente, com uma tonalidade muito parecida. A religião se encastela, portanto, se fecha em esquemas dogmáticos. E a ciência, cada vez mais materialista, cada vez mais relativista, não consegue dar para o indivíduo noções a respeito da sua verdadeira natureza. O que isso causa de fato? E aí Denis vai apontar para nós naquela época. Isso causa aumento do número de suicídios, da criminalidade, da violência. Isso causa o aumento da pobreza. Isso causa o sobrepeso social depositado sobre aqueles que são mais pobres. Porque se a vida é unicamente aliviar a consciência pela religião, enquanto se absorve prazeres pela matéria, quem não pode absorver tantos prazeres, quem não tem condição de adquirir, de comprar, de pagar, é alguém que tende a sofrer mais, né? Então, Denis olha para isso tudo com uma clareza, com uma lucidez que são fantásticas, porque ele antecede o problema do século XX, em quase 20 anos. Há pouco tempo, e eu já comentei isso com vocês aqui, o Centro Espírita Leon Denis, do Rio de Janeiro, publicou
um livro inédito, uma coletânea de artigos artigos de Denis, que não tinham sido traduzidos ainda para o português. O livro se chama Um Olhar sobre o Tempo Presente, e eu tive a ocasião de ser convidado para escrever o pós-fácio do texto. Aquele texto que fecha a obra, né? E o livro é ainda mais atual. Denis escreve ele já no século XX. E ele fala sobre o problema da educação, como a educação precisa ser considerada fonte de transformação social. Ele fala dos modismos que estavam penetrando no espiritualismo à época e no espiritismo. Ele fala das crises políticas, né? Ou seja, sempre nós estamos diante, na modernidade, de um mesmo problema: a transferência das necessidades internas do sujeito para questões externas. A gente pensa assim, é algo errado possuir bens materiais? Claro que não. É algo errado comprar produtos de qualidade? Não. É algo errado gostar de se vestir bem, de frequentar lugares bons? Não. Nada disso é errado, segundo a moral espírita e cristã. Onde começa o problema? Ele pode surgir de duas frentes. Primeiro, se para que eu tenha aquilo eu preciso causar sofrimento para outras pessoas. Eu preciso explorar, eu preciso driblar normas, regras, eu preciso cometer crimes. Isso é errado. E segundo, se eu gasto toda a minha saúde, todo o meu tempo para adquirir recursos que depois vão ser gastos para valorizar o tempo e readquirir saúde. Percebe como há uma ironia diabólica nisso tudo? Trabalhamos para ter dinheiro e gastamos dinheiro para ter saúde. Sobretudo hoje, no tempo em que as redes sociais facilitam essa comparação entre produtos e bens, nós nos sentimos estimulados e bombardeados constantemente pelo desejo de ter coisas novas. Isso é um dos sintomas da vida moderna, para os quais Denis já apontava para nós lá atrás. E ele vai então dizer, ora, como solucionar esse problema? Como conseguir não abrir mão da religião, assim como também não cair numa filosofia cínica que diga para nós que a gente pode fazer tudo o que a gente quiser, porque nada faz sentido. E aí Denis vai dizer para nós, olha, o que faz isso, o que apresenta a junção desses dois campos, é o espiritualismo moderno. É o ensino dos espíritos. Porque ele vai resgatar o ponto fundamental da religião, que é o contato da alma com Deus. Lembra o nosso primeiro estudo, a doutrina secreta? Nosso primeiro estudo que falava que a religião é um sentimento. Pois então, o espiritualismo, ele vai resgatar esse sentimento. E ele também vai se basear num sistema lógico, num sistema racional de relação com o fenômeno mediúnico. Não basta que alguém diga, eu estou aqui recebendo mensagens desse espírito ou daquele outro, então só por isso a gente tem que obedecer a mensagem. Não. Não é isso que se baseia o espiritualismo. Não é nisso que vai se basear o espiritismo depois. É razoável que a gente tenha um crivo. É importante que a gente tenha lucidez. Percebe? Então, Denis apresenta para nós a síntese, ou seja, o remédio, a vacina, para tratar o vírus do materialismo e da descrença como um estudo detido da realidade espiritual através do ensino trazido para nós pelos Espíritos.
E agora ele vai se dedicar, na segunda parte do livro, a apresentar o que os espíritos nos apresentam como ponto principal do seu pensamento. E também ele vai dizer, ele vai tentar nos dar provas de que isso é verdade. Que é o que a gente vai ver a partir do estudo da semana que vem. Até aqui tudo bem, meus amigos? Eu disse que não ia me desdobrar muito, porque de fato a gente já falou sobre isso em outros encontros. Agora eu quero um espaço para a gente poder conversar sobre o surgimento dos eventos espiritualistas. Primeira coisa, é difícil estudar o espiritualismo moderno. E é difícil por quê? Porque os espiritualistas, quando eles surgem, a partir de Hydesville, lá em 1848, eles eram avessos a qualquer ideia que pudesse ligar o movimento dos espíritos com uma religião instituída. Então, eles não se declaravam publicamente espiritualistas ou espíritas a partir da publicação do Livro dos Espíritos. Eles vão se declarar religiosos da sua igreja A ou B, mas praticavam sessões espiritualistas nas suas casas. Como tudo começou, meus amigos? Bem, no século XIX, a partir da década de 30, sobretudo de 1830, nos Estados Unidos, a gente vai ter um florescimento de várias práticas espirituais coletivas. Na verdade, muitas delas movimentos protestantes de caráter revivalistas. O que significa isso? Tinham como objetivo converter as pessoas que aparentemente haviam se esquecido do contato com Deus e da importância do contato com Deus. Então, nesse tempo, vão surgir algumas denominações protestantes, como os Quakers, os Shakers, e outras igrejas, como a Igreja Adventista do Sétimo Dia, e a Igreja Mórmon, todas elas baseadas em algum tipo de profecia. Os seus fundadores têm visões, os seus fundadores ouvem vozes, veem vultos, veem anjos, veem seres celestes, que passam a explicá-los, ou explicar-lhes como deveria ser organizada a religião verdadeira. Isso vai dar origem a uma série de igrejas. No caso da Igreja Mórmon, há um fator curiosíssimo. Joseph Smith, que é o fundador da Igreja Mórmon, ele tem uma experiência sobrenatural diferente, porque ele teria recebido a visita de um anjo do Senhor, Moroni, que diz para ele que ele devia ir a tal lugar, cavar num determinado espaço, ele encontraria ali tábuas de ouro onde estaria escrito o verdadeiro evangelho, escritas essas tábuas numa língua que ele não conhecia, e o anjo o ajudaria a traduzir. Né? Então, sob a ótica espírita ou mediúnica, todo o processo da criação da Igreja Mórmon por Joseph Smith, ela está baseada na mediunidade, né? Ela está assim, sediada no contato com o invisível. Mas o ponto assim, inicial, o ponto fundador do moderno espiritualismo, ele é colocado em Hydesville, que era uma pequena vila mesmo, muito petitinha, que ficava no condado de Rochester, nos Estados Unidos, no estado de Nova York. Hydesville ficava num cruzamento, era uma vilinha na beirada da estrada, uma estrada que levava de Palmyra a Rochester, se eu não me engano. E uma família que vinha do norte. Há alguns estudos que dizem que a família Fox vem do Canadá. Há outros Fox depois
da fronteira do Canadá, no Lago Ontário, nas margens do lago. Essa família se muda para Hydesville, vindo do norte. O pai tinha comprado uma terra e ele construiria a casa da família nessa terra. Só que naquele ano de 1848, o inverno foi mais rígido do que se imaginava. Ele não conseguiu terminar de construir a casa a tempo. Assim, para poder não passar frio, ele aluga um casarão. E esse casarão ficava, portanto, assim, exatamente na beirada do caminho. Hoje, se você tentar entrar no Google e digitar casa da família Fox e tentar ir lá ver, não há mais a casa, só as fundações, né? Um contorno no chão onde era a casa. Foi feito um memorial próximo e tal. E ele, então, muda para uma casa, para essa casa de madeira, um cômodo único, moravam todos no mesmo cômodo, até que o inverno passe e ele consiga terminar de construir a casa. Ocorre que, em março daquele ano, numa noite, começam a se ouvir pancadas na casa. A parede estala, a madeira estala, e essas pancadas causam muito incômodo. Primeiro causam um susto, eles acham então que é alguém pregando uma peça, alguém querendo incomodá-los, mas depois isso se torna um estorvo, porque eles não conseguiam dormir, montam vigílias, os vizinhos vão ajudar a tomar conta, vão tentar pegar quem era o inconveniente que causava tudo aquilo e não conseguem. Não conseguem. Há relatos de que o senhor John Fox e a senhora Margaret Fox, os pais da família, ficavam os dois, um de cada lado da porta, para ver de onde estalaria, e sem saber ao certo de onde provinha o som, ainda assim a porta fazia barulhos. Em pouco tempo, vocês imaginam que é cidade pequena, né? A comunidade inteira queria ouvir os estalos da família Fox. A família tinha duas filhas pequenas. Na verdade, eles tinham 4 filhos. Uma filha mais velha, casada, chamada Leia, que havia se mudado para a cidade de Rochester e vivia lá, que era uma cidade grande na região, a maior cidade ali perto de Hydesville. Eles tinham também um filho mais velho, e eu me esqueci o nome desse filho mais velho agora. Ele não está nem perto da minha memória, então eu não vou arriscar, não. Tinha um filho mais velho que morava também longe, numa fazenda. E tinham 2 filhas mais novas, a Kate e a Margaret. A Kate e a Meg. A idade das meninas não é consenso. Há textos que vão dizer que tinham 13 e 15, textos que vão dizer que tinham 12 e 15, textos que vão dizer que tinham 11 e 13. O que a gente sabe é que essas meninas elas tinham uma idade que variava aí entre os 11 anos e os 15, 16 anos. E aí, o que vai acontecer? A mais nova, que era a Kate, e que dizem que era a que tinha um potencial mediúnico maior, ela, uma noite entediada com tudo aquilo, resolve perguntar para as batidas. Achavam que era o diabo, então chamavam Senhor Pé Fendido, Senhor Pé de Bode. Então, Senhor Pé de Bode, se pode me ouvir, repita o que eu faço. E ela dava uma batida na cama e o visitante invisível respondia uma batida. Senhor Pé de Bode, conte até 10. E aí, 10 batidas. Senhor Pé de Bode, qual a minha idade? Qual a idade da minha mãe? Qual a idade da vizinha, fulana de tal? E as pancadas foram respondendo exatamente todos esses dados. Diante do insólito que se pronunciava, né, eles montaram um sistema rudimentar de comunicação.
uma batida para a letra A, 2 batidas para a letra B, 3 batidas para a letra C, e assim sucessivamente. E começaram a perguntar para aquelas pancadas quem as produzia, ou o que as produzia. E as próprias batidas se apresentam como um espírito. A alma de alguém que havia morrido naquela casa. Fora um mascate que tinha sido assassinado, enterrado, emparedado na adega, no porão. Vocês imaginam o que isso deve ter acontecido, né? E o que isso causou na comunidade. Os homens começaram a cavar no porão da casa para tentar encontrar a ossada, não encontraram. O solo era muito úmido, minava a água, então não conseguiam ter avanço no processo de cavar o chão para descobrir uma ossada. A ossada foi descoberta quase no fim do século XX, né, no local onde o espírito tinha dito que estava. A família pega as duas irmãs mais novas e, para evitar a exposição, manda as duas irmãs para Rochester, para a casa da irmã mais velha, Leia. E aí o que acontece é que lá em Rochester, o apartamento da irmã é virado de cabeça para baixo, com as batidas, os ruídos, os movimentos de objetos. E é nesse contexto, entre 1848 e 1850, que ganha projeção a família Fox e as irmãs Fox como parte do movimento que vai vir a ser chamado espiritualista, né? O que é interessante a gente saber desse movimento agora? O que é importante a gente saber agora? Olha, eu estou vendo as perguntas aqui, deixa eu falar rapidinho. Estou falando sobre o surgimento do espiritualismo moderno, né? Agora eu estou especificamente falando sobre a família Fox, as irmãs Fox, e vou me ater a isso. Depois eu respondo a Luísa, que me pergunta, eu acho que é sobre a ayahuasca, não é? Para despertar o caminho espiritual. Não tem não tem a ver com esse momento agora, sabe, Luísa? Mas eu te respondo quando for oportuno, tá? Veja só, quando a gente ouve falar desse movimento espiritualista, quem são eles? Bem, quase todos são protestantes. Eles não entendiam que precisavam criar uma nova religião. Eles não entendiam que havia uma diferença entre os ensinos espirituais tradicionais e o contato com os espíritos. Imaginavam esses espiritualistas, que começam a se chamar assim, que com o progresso da humanidade, Deus estava dando uma nova oportunidade para que as almas amadurecessem, e essa oportunidade seria através do contato com os espíritos dos mortos. Então, o número de sessões mediúnicas vai explodir nos Estados Unidos, né? E vai ser abraçado o espiritualismo por grupos que a gente pode chamar de grupos, é difícil usar essa palavra hoje, sem correr o risco de ser agredido por alguém, mas são grupos progressistas, né? O espiritualismo nos Estados Unidos vai estar muito ligado à abolição da escravatura, vai estar muito ligado à luta pelo direito da mulher se vestir, da mulher se vestir como quiser, né? Pelo direito da mulher votar. Grandes espiritualistas americanos no século XIX vão ser abolicionistas. Grandes espiritualistas vão lutar pelo direito das mulheres de terem participação na política. Vão lutar pelo direito da mulher ter espaço como sacerdotisa ou como líder religiosa. E aí é importante, porque é no espiritualismo, no final eu vou citar uns livros para vocês, é no espiritualismo
que, pela primeira vez no Ocidente, a mulher assume o protagonismo total da prática espiritual. Porque o comum era que as médiuns fossem mulheres. Os homens não eram médiuns em grande quantidade como as mulheres o eram, né? Então a gente vai ter várias figuras famosas no século XIX nos Estados Unidos que vão ser ligadas ao movimento espiritualista. Percebam que eu não falei espírita em nenhum momento, porque ainda não tinha Livro dos Espíritos. A gente tem 10 anos quase, são 9 anos entre Hydesville e o Livro dos Espíritos. Se a gente considerar que o Livro dos Espíritos não vai chegar nos Estados Unidos logo que ele é lançado, então nós podemos contar 10, 12 anos entre Hydesville e Kardec. E mesmo assim, Kardec não vai ser abraçado pelo movimento norte-americano e nem pelo movimento inglês, pelo movimento russo, pelo movimento alemão de maneira geral, né? Então, esses espiritualistas vão ter no seu lado pessoas como um abolicionista chamado Frederick Douglass, que é uma figura muito relevante na luta anti-escravatura. Ele era ex-escravo e que se tornou um intelectual e passou a defender a liberdade dos negros. Vão ter ao lado deles M. e Isaac Post, que são também jornalistas famosos por lutarem a causa anti-escravidão. Há relatos de que Lincoln teria feito sessões na Casa Branca junto com a esposa e uma médium. Então vejam, há um impacto social muito grande nos Estados Unidos que se dá em torno do surgimento do moderno espiritualismo. As irmãs Fox, em pouco tempo, ficam famosíssimas. E começam a fazer sessões em público, cobrando alguns centavos. Então chegam a ficar ricas e a ganhar muita notoriedade. Pessoas importantes vão consultar-se com elas e tal, né? O fim da vida delas é um fim trágico, porque elas vão negar os fenômenos, uma delas, a outra vai terminar a vida num quadro grave de alcoolismo. É uma trama bem difícil, mas eu vou indicar no fim do estudo de hoje um livro para que vocês leiam. Porque se eu fosse falar só sobre a vida das irmãs Fox, eu consumiria mais da hora do estudo nisso. Como o Ederson pediu que eu falasse sobre várias outras figuras desse período, eu quero tentar dividir o tempo. A Ceci fala aqui da tábua Ouija, né? Na verdade, o Ouija é uma marca, Ceci. Os fenômenos ficaram tão famosos nos Estados Unidos que uma empresa criou essa tábua. Ela não vem de nenhuma prática espiritual específica. Uma empresa criou a tábua Ouija, é um produto patenteado para que pudessem ser feitas as sessões espiritualistas. Isso vai acontecer lá na segunda metade do século XIX, algo em torno de 1880, né? Mas até que essa empresa patenteasse e criasse um produto, as sessões eram feitas no sentido mais tradicional, né? Do jeito mais comum mesmo. Um médium e a prancheta, um médium que incorporasse os espíritos. Não havia essa facilidade, não. Bem, então essas são as irmãs Fox, a base do movimento. Agora, vocês repararam que eu não falei para vocês a respeito de doutrina, ou seja, a respeito do pensamento desse espiritualismo? Não falei porque esse pensamento não é claro, né? E por que não é claro? Como haviam vários médiums, porque como haviam vários sistemas de crença que vão se encontrar no espiritualismo, nós não tínhamos uma unidade. O que vai existir de unidade? Bem, ponto básico, ponto pacífico para todos os espiritualistas do período: o contato com o mundo invisível.
Agora, o que sustenta esse contato com o mundo invisível? Pouco tempo antes das irmãs Fox se tornarem famosas, há um indivíduo chamado Andrew Jackson Davis, que era um rapaz simples, muito pobre, que quando vai passar por um tratamento de saúde, ele é magnetizado, mesmerizado, né? Sofre passes magnéticos, e quando recebe esses passes, ele entra em transe. Quando entra em transe, ele alega que é visitado pelo espírito de Swedenborg, que foi um místico sueco do século XVIII. Swedenborg começa a falar da vida no mundo espiritual, Swedenborg começa a dizer que existem esferas celestes, que os seres vivem em cidades depois daqui e tal. Só que ele acaba tendo uma lógica de produção de conhecimento bem confusa, ele se perde um pouco em muita simbologia e tal. E o Andrew Jackson Davis, ele vai dizer que ele recebeu a tarefa do Swedenborg de completar a obra que Swedenborg tinha iniciado. Então, no início da década de 40, o Davis publica um livro chamado Os Princípios da Natureza, onde vai falar sobre a vida no mundo espiritual, onde vai falar sobre o progresso da alma, onde vai falar de uma religião natural em que Deus não pune, em que Deus não condena, em que todos os indivíduos podem ser salvos, que na verdade esse é o destino dos seres e mais. O Davis vai dizer que só um minutinho, gente, que minha cachorra está comendo alguma coisa que ela não devia estar comendo. O Davis vai dizer que em pouco tempo as pessoas teriam acesso fácil ao contato com o mundo invisível. E que isso mostraria que a teoria dele estava certa. Ele escreve, se não me engano, em 1842, algo assim, e logo em 48 acontece Hydesville. E as sessões espiritualistas se alastram, de forma que o Andrew Jackson Davis vai acabar se tornando uma referência teórica e doutrinária para o pensamento do espiritualismo nascente. Então, no que ele acreditava? Primeiro, tudo isso que eu falei para vocês. Progressão das almas, salvação coletiva, vida na esfera espiritual. Na mediunidade, né, ele vai estudar as irmãs Fox, vai visitá-las, vai dizer que elas são verdadeiras e tal. Só que há algumas diferenças. Esse espiritualismo não acreditava em reencarnação. Isso é uma coisa que a gente não tem muito conhecimento. A reencarnação só vai florescer entre os espiritualismos modernos com força na França. Há pouco tempo eu ainda tive um debate sobre isso com um amigo muito querido, que é o Humberto Schubert. Vocês devem conhecê-lo de algum lugar, livros ou palestras. Lá no canal da nossa Casa Espírita, que é o Sociedade Espírita Primavera, também há várias palestras do Humberto. Humberto é uma pessoa fantástica. E a gente discutia sobre essa ideia da reencarnação, né? Ele alegando que ela existiu em todo o movimento espiritualista e eu dizendo que não, porque as fontes que a gente tem estudado não demonstram isso. Eles acreditavam que o espírito progrediria sempre, mas não através de uma nova volta à Terra. Ele estaria ligado a um progresso depois da vida terrestre. É como se a Terra fosse a primeira fase de evolução nossa. E depois, saindo daqui, o espírito adentraria numa espécie de novo mundo em que ele mudaria as esferas espirituais em que vive. E ele progrediria nessa outra esfera, né? Não há um apego ao Evangelho, como a gente tem. Então, eles vão entender que o Evangelho ele precisa ser explicado, porque a igreja teria deturpado o Evangelho. E essa religião, na verdade, seria uma religião
racional, científica, capaz de ser provada, capaz de ser verificada, capaz de ser experimentada, né? Então, durante muito tempo, vai ser o pensamento do Davis, do Andrew Jackson Davis, que vai sustentar doutrinariamente o moderno espiritualismo americano. É claro que não havia unidade, né, gente? A gente vai ver que foram editados mais de 200 jornais de 1848 a 1900 nos Estados Unidos sobre as sessões e as manifestações mediúnicas. Isso já demonstra que não havia unidade, né? Mas o que a gente vê como mais proeminente eram essas teses: sobrevivência, comunicação com os espíritos, progressão além da matéria, salvação coletiva e mediunidade como índice de progresso. É o que vai ser a base sobre a qual Kardec vai construir a edificação do espiritismo francês. A Luísa me pergunta se o espiritualismo não está mais ligado ao materialismo. Sim e não. Sim e não. Sim, porque ele vai surgir dentro de uma ideia de progresso. Os espiritualistas desse período não achavam que estavam fazendo religião. Só vai aparecer a ideia de religião com clareza lá no final do século XIX. Até chegar lá, eles têm a ideia de que estão descobrindo algo que é natural, uma lei natural, né? E, ao mesmo tempo que eles têm essa ideia, nada é mais antimaterialismo do que você dizer que a vida não acaba com a morte, né? Nada é tão antimaterialismo quanto você se comunicar com alguém que já morreu, né? E que continua ali perto e que está acompanhando a nossa jornada. Então, foi e não foi. Eu estou me aprofundando um pouco nisso, eu até gostaria de poder fazer mais considerações, porque esse é o tema do meu doutorado, né? Eu estudo no doutorado o surgimento do espiritualismo moderno. Então, há uma série de outras interseções desse tema, como outros movimentos religiosos, né? A crítica que eles faziam, por exemplo, aos calvinistas, que são muito rígidos, que vão dizer que as pessoas já foram salvas e não sabem e tal. Mas aqui eu estou fazendo um panorama genérico. Depois eu posso passar para vocês outras indicações, e no fim desse estudo eu vou passar uma bibliografia bem legal para quem quiser se aprofundar. Então a gente passou pelas irmãs Fox e pelo Andrew Jackson Davis. A gente chega agora ao D.D. Home, Daniel Douglas Home, que foi tido como um dos maiores médiuns do século XIX. Kardec dedica 3 artigos enormes a ele na Revista Espírita, se eu não me engano, em 1857, mesmo, 58. É uma das primeiras revistas, primeiros anos de revista, em que ele fala da potência mediúnica do Home, que era muito religioso, viajou o mundo inteiro fazendo sessões, diferente de outros médiuns famosos da época, nunca foi pego em fraude, né? É ele que vai protagonizar eventos insólitos, como gravitar por uma janela no 3º andar do prédio e entrar por outra. Ele possuía faculdades de prolongamento de membros, como se fosse um homem borracha, produção de fenômenos no claro, sem precisar que tivesse escura a sala. Ele teve uma vida muito fecunda de fenômenos. Nunca enriqueceu com isso, mas teve muita influência a partir dos fenômenos mediúnicos. Gozou de muita influência, proeminência, amigos importantes, tudo isso que vinha com o status de ser um grande médium, né? É curioso sobre o Home que ele tenha rompido com Kardec abertamente, né? Kardec vai dedicar esses 3 artigos, ou 2 artigos que eu falei para vocês sobre ele. Pouco tempo depois, após a morte de Kardec, o Home começa a dar declarações públicas a respeito de como ele via Kardec. E o Home vai escrever 2 livros. Um chamado Incidentes em Minha Vida e o outro chamado Luzes e Sombras do Espiritualismo.
No Incidentes em Minha Vida, os dois não têm tradução em português, né? Então, se alguém aí lê em inglês, eles podem ser facilmente encontrados, porque são domínio público. Mas em português a gente ainda não tem. É até um projeto que eu gostaria em algum momento da vida, ou patrocinar, ou ajudar, que é a tradução de algumas obras muito boas que a gente tem em inglês e não tem em português, sobre a história do espiritismo e do espiritualismo. Então ele vai escrever no Incidentes em Minha Vida toda a sua trajetória, como que ele descobriu a mediunidade, como que ela se manifestou. Ele era muito religioso, se recolhia para orar e tal, e aí tinha as percepções dele. E no Luzes e Sombras do Espiritualismo, ele vai fazer uma espécie de revista do movimento que estava caindo em descrédito por conta de vários médiums ou vários líderes que tentavam usurpar a autoridade do espiritualismo, criando doutrinas, criando pensamentos estranhos, intrusos e tal. E nesse capítulo especificamente, que é o Lights and Shadows, do Lights and Shadows of Spiritualism, que é o Luzes e Sombras, ele dedica um capítulo inteiro às decepções que ele teve no espiritualismo, e ele dá uma ênfase monstruosa a Kardec. Ele vai dizer que Kardec foi o maior desvirtuador do espiritualismo. Vai dizer que ele inventou a reencarnação, que ele tirou o papel dos médiums, que ele não citava os médiums. Então isso é uma briga que Kardec nem chega a brigar porque já tinha desencarnado. Vão haver, perdão, outros espiritualistas franceses, outros espíritas franceses que vão responder o Rome. Mas Kardec mesmo não passa por isso. Ele vai acusar Kardec de querer ser o papa do espiritismo e tal. É uma coisa bem intensa, bem intensa. Mas é tido como o maior médium do século XIX, um dos maiores médiuns, com produção de fenômenos mais intensa, mais vibrante que a gente tem notícia. Por fim, o Ederson pediu que eu falasse também sobre o Edgar Cayce. O Edgar Cayce é um caso mais novo, porque ele viveu no século XX, ele também doente, também foi hipnotizado para tratar de um problema de saúde, só que quando ele entrou em transe hipnotizado, ele começou a fazer leituras psíquicas. Agora, eu não sei ao certo o período da vida do Edgar Cayce. Eu estou aqui com uma biografia dele. Eu sei que ele faleceu na década de 40. Essas leituras que o Edgar Cayce fazia eram ultra precisas. Ele se entrava em transe, se hipnotizava e fazia leitura de doenças à distância, diagnósticos, tratamentos, mas esse processo ele vai muito além, porque o Cayce começa a ter insights e lembranças de vidas passadas, descreve culturas que ele não conheceu, descreve experiências que ele não viveu, e ele foi estudado exaustivamente por muitas pessoas no século XX. E nunca conseguiu se explicar o que o Cayce fazia, como que ele fazia. E ele tinha tanta clareza que ele criou um hospital, né, para tratar as pessoas assim. Inclusive elaborou também um método de auto-hipnose para que as pessoas pudessem também testar suas habilidades de leitura psíquica. Não tinha nada a ver com Kardec, não tinha nada a ver com o espiritismo, como a gente conhece, doutrina espírita. Não fazia menção a ela, a uma curiosidade, que Cayce fumava terrivelmente, né? Fumava muito. Inclusive faleceu doente também, em parte, por conta dos cigarros. E ajudou muita gente. Muita gente. Muita gente mesmo. E não cobrava nada por isso. Pedia ajuda para quem podia ajudar para manter o hospital que ele criou para tratar de quem não podia pagar. Então, é uma figura notável do século XX, que mostra para a gente o vigor da prática mediúnica,
bem aquilo que o Denis fala da doutrina secreta, que não vai depender de uma roupagem, porque, sobretudo aqui no Brasil, o Espiritismo teve uma roupagem, né? Nós transformamos o Espiritismo brasileiro numa religião muito próxima de um catolicismo com espíritos e médiuns, né? Há no Brasil um culto à figura de Maria de Nazaré, há no Brasil um culto a várias questões que são ligadas à exegese do Evangelho. Isso não existe em outros movimentos espiritualistas ou espíritas no mundo. Isso só vai existir no Brasil. E depois, é claro, quando o Brasil exporta esse movimento para outros países, a gente vai ter nos Estados Unidos, na Inglaterra, grupos espíritas que são feitos no modelo brasileiro, mas que isso surge no Brasil em grande parte com a prática do Chico. Na verdade, antes do Chico, com a prática de Dr. Bezerra de Menezes, depois com o Chico, né? Então, o Edgar Cayce é um exemplar, vamos usar essa expressão por falta de outra, do século XX, que mostra a pujança da mediunidade fora dos horizontes espíritas. Kardec, vejam, ele vai surgir em 1857, portanto, 10 anos depois das Irmãs Fox, né? Ele vai surgir com a publicação do Livro dos Espíritos, depois segue publicando as obras fundamentais da doutrina, e o movimento espírita francês, ele não se torna um único movimento. Ele vai seguir em paralelo com as outras escolas espiritualistas do Ocidente. Ocorre que, por um processo de aculturação, a gente começou a usar a palavra espírita, que deveria descrever tudo aquilo que se refere ao movimento francês, porque Kardec cunha o termo, para descrever tudo que falava de mediunidade. E aí a gente tem algumas confusões. E aí, para solucionar o problema, alguns pesquisadores vão apresentar uma palavra chamada, um termo que alguns espíritas se eriçam inteiro quando escutam. Que eles vão separar o espiritismo francês do espiritismo no restante do mundo, já que eles estão usando o espiritismo, pelo termo kardecismo. E aí alguns espíritas mais tradicionais dizem, não existe kardecismo, a doutrina não é dos espíritos, não é de Kardec, é dos espíritos. A gente não pode usar esse termo e tal. E daí assim, ó, como eu sou espírita, claro, né, e sou pesquisador também. Isso não faz o menor sentido. Kardec era um esforçado para que a gente tivesse uma palavra para cada ideia. Então, hoje, é praticamente impossível a gente falar de pesquisas em torno da obra de Kardec sem que apareça a palavra kardecismo, né? E a gente não deve se ressentir dela, não. Porque a cultura, a linguagem, o discurso é algo mutável. São coisas que se transformam. A gente não deve se apegar a um preciosismo que põe a gente dentro de uma bolha, porque isso vai causar sofrimento para nós, tá? Isso não vai causar esclarecimento. Então, hoje, o que a gente tem no campo da pesquisa concreta? A gente tem a palavra espírita sendo usada para todos os movimentos espiritualistas, e quando a gente se refere ao movimento francês, kardecista. Daqui para frente, a gente vai ver as especificações desse movimento. Denis vai apresentar até algumas outras informações históricas que a gente vai vendo nos próximos estudos. Mas como um panorama geral, eu acho que o que eu trouxe até aqui é justo, né? Atende ao que a gente está buscando. Eu quero dividir com vocês, então, as indicações de livros. Podemos ir lá? Eu vou colocar aqui na tela para vocês me acompanharem e vou explicando um por um. Vejam, eu não consegui fugir de livros em outra língua, mas também não coloquei só espíritos em outra língua, tá? Só espíritos. Só livros em outras línguas. Então vejam só, primeiro livro que eu indico para vocês estudarem sobre o surgimento do espiritualismo e do espiritismo é o título A História do Espiritualismo, de Swedenborg, ao início do século XX,
É um título escrito por Arthur Conan Doyle, o autor de Sherlock Holmes. Durante muito tempo, esse livro, que é publicado pela FEB, ele foi publicado no Brasil com um título errado. Ele foi publicado como a história do espiritismo, e isso não é real. O Conan Doyle nunca escreveu a história do espiritismo. Ele vai fazer uma abordagem muito ampla, ampla mesmo, de vários movimentos espiritualistas que surgiram no Ocidente desde Hydesville. Na verdade, ele vai começar lá no século XVIII com Swedenborg. Vai passar pelo Andrew Jackson Davis, pelas irmãs Fox. Kardec aparece como um terço de um capítulo, mais ou menos. É um livro bem grosso, mas também bem fácil de ser lido, tá? Não é um livro difícil, não. Um outro livro que eu indico para vocês, esse segundo livro é uma preciosidade. Se chama Falando com os Mortos. A autora é uma jornalista americana chamada Barbara Weisberg. Está escrito aí o jeitinho que é o nome dela. Esse livro foi traduzido para o português e publicado no Brasil há alguns anos. Não faz muitos anos, mas também não são poucos. Ele foi publicado aqui em 2011, né? E ele é uma grande análise sobre a trajetória das irmãs Fox. Provavelmente você não vai encontrar esse livro novo para comprar, porque ele já está fora de catálogo. Você encontra ele para comprar na versão Kindle, lá da Amazon, ou você encontra ele para comprar em sebo. Vale a pena. Vale a pena mesmo. Eu indico para vocês também um livro chamado Cd-Rom, O Homem que Falava com os Espíritos. O autor é I.G. Edmonds. É um livro da editora Pensamento. Eu comprei numa casa espírita quando eu estava viajando. Eu não me lembro nem qual casa foi. É um livrinho bem pequeno, mas também muito, muito bom, falando sobre o Rony. É uma síntese, está em português, né? Então vale a pena. Ceci, ele era um médium sonambúlico, sim. Vamos lá. Os dois últimos livros estão em inglês. A indicação número 4 chama Radical Spirits, que foi escrito pela Anne Brown, que é hoje a maior referência que eu encontrei no estudo do espiritualismo nos Estados Unidos. E o livro é formidável. Ele é muito, muito bom. Inclusive, eu tenho de verdade um projeto de tentar traduzi-lo para o português para tentar partilhar com os amigos essa preciosidade. Não é um livro fácil de achar, mas a gente não perde por deixar a indicação para vocês, né? Nós temos também a última sugestão, que é o livro There's a River, que Eis o Rio, ou Este é o Rio, que é a história do Edgar Cayce, que foi escrita por um amigo dele, que é o Thomas Sugru, né? Ele também não é um livro que está em português. Eu tenho uma edição dessas de banca antigas, que eu comprei no sebo, né? Para vocês terem uma ideia, eu fui aqui olhar a data que ele foi publicado e a minha folha de índice soltou. Tá amarelo, é aquele que a gente tem que ler tomando antialérgico. Agora, sobre o Cayce, eu sugeriria a vocês um documentário que tem no YouTube. Se vocês digitarem Edgar Cayce no YouTube, tem uma biografia de um desses canais famosos, do History ou do Discovery, eu não sei qual deles, ou do Nat Geo, eu não sei, mas que fez uma biografia bem interessante do Cayce, que vale a pena assistir, e ali está bem explicadinho a vida do Edgar Cayce. Tá? Então, assim, acho que vale bem a pena. Esses livros são uma base bem bacana
para quem está estudando o tema. Fora isso, nós temos outros textos acadêmicos, pouquíssimos, mas existem, sobre o assunto. Nesse semestre que se inicia agora, eu vou participar junto com um professor da disciplina Espiritismo na Universidade Federal de Juiz de Fora. E aí eu vou ajudar a ministrar uma disciplina em que a gente vai trazer textos dessa lavra, né? Textos que tratam da história do espiritualismo e da história do espiritismo, fora do Brasil e dentro do Brasil. Então, se alguém quiser ler textos acadêmicos mais específicos sobre isso, manda um e-mail para mim, lembrando meu e-mail é vinicius.lara@yahoo.com.br, que eu envio para vocês esses artigos, né? Que aí vocês podem ler e é bem bacana ter um aprofundamento sobre esses assuntos. A gente deve conhecer o nosso campo de prática espiritual, deve conhecer a história dele. Porque se a gente não conhecer, quem vai? Né? Se nós somos praticantes. Por fim, amigos, mas não menos importante, eu queria fazer uma divulgação com vocês. E aí a gente encerra por hoje. Apareceu um cartaz aí na tela do nosso Festival Literário Espírita. Na verdade, o nosso primeiro Festival Literário Espírita, que vai acontecer aqui em Juiz de Fora. Eu não consegui fazer o cartaz ficar maior nem melhor. Me perdoem. Esse festival literário vai acontecer em comemoração aos 2 anos da Sociedade Espírita Primavera, que é a casa a qual nós nos ligamos aqui em Juiz de Fora. Vai ser nos dias 28 e 29 de setembro, um sábado, o dia inteiro, de 9 da manhã às 9 da noite, e domingo de 9 ao meio-dia, onde nós receberemos vários companheiros bacanas de outros lugares que vão estar com a gente aqui, dividindo suas reflexões em torno do tema Os Frutos do Evangelho. A gente vai estar recebendo a Alcione Peixoto, a gente vai estar, que é filha do Peixotinho, de Campo dos Goitacazes, do médium Peixotinho. A gente vai estar recebendo o Carlos Alberto Braga Costa, de Belo Horizonte, vocês devem conhecê-lo aqui da rede. A gente vai receber o Florencio Anton, que é um médium muito bacana de Salvador, a Lúcia Moisés, uma pedagoga e educadora de Niterói, e o Wagner Gomes da Paixão, de Belo Horizonte. Eu queria destacar para vocês 2 coisas. O evento, amigos, é totalmente gratuito. Eu já falei com vocês algumas vezes sobre os nossos senões com eventos pagos, que na nossa visão de mundo deturpam o ensinamento do Cristo. Portanto, o evento é todo gratuito, todo gratuito. E mais, nós também realizaremos durante o evento uma grande feira de livros, em que as obras terão pelo menos 30% de desconto, para que todos possam adquirir bons títulos, títulos de qualidade, né? Então, se você gosta de assistir, de participar de eventos, se você gosta de viajar, pode ser uma boa oportunidade de vocês estarem conosco aqui em Juiz de Fora. Então, quem quiser conhecer mais, entra no site da casa, www.cepjf.org.br. Por esse endereço, né, www.cepjf.org.br, quando você entrar já vai ter um cartaz do evento, você clica ali, tem todas as informações que você precisa para participar. Qualquer dúvida, manda um e-mail também para nós, que eu posso responder e eventualmente ajudar a te esclarecer. Tá bom? Então hoje a gente passou um pouquinho do horário por conta dos recados e das divulgações. Semana que vem a gente volta, se encontra para mais um estudo. Que Deus abençoe vocês, que vocês tenham força, saúde, lucidez, e que a nossa semana seja uma semana de paz. Até breve, meus amigos.